Meus irmãos, preparando a nossa adoração, rapidamente, o evangelho de hoje, você tem o costume de ler o evangelho do dia? Muita gente tem. Se você não tem ainda, comece. Você pode ler pela manhã, ou você pode ler antes de deitar, na noite anterior, o evangelho do dia seguinte. Isso facilita muito para você ir aí se familiarizando com a palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Marcos 4, 21 a 25. Ele começa dizendo assim: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deve ser manifesto, e tudo o que está em segredo será descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestai atenção, com a mesma medida com que medirdes, sereis também vós medidos. Aquele que tem alguma coisa será dado, mas aquele que não tem, o que tem será tirado. Veja, meus irmãos, um evangelho cheio de verdade. E ontem mesmo, eu estava ainda em Itaúna, à tarde, e fiz aqui algumas pequenas anotações que eu sabia da nossa adoração e gostaria de partilhar com você breves lições. Primeira, nossa fé deve ser visível. Guarde isso. Eu já ouvi pessoas falando assim: não adianta você saber, é preciso mostrar que sabe. Não adianta você dizer que me ama, é preciso ter ações concretas. Entre a pessoa falar e não fazer, é preferível a pessoa fazer e não falar, porque na atitude dela, ela está mostrando o amor. O versículo 21 que nós ouvimos diz: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote? Então a nossa fé, ela deve ser visível. As pessoas, quando olharem você, onde quer que você esteja, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu namoro, o modo como você se comporta deve ser uma pessoa de fé. A nossa fé, ela deve ser visível. Devemos testemunhar Cristo no dia a dia, onde quer que estejamos. Primeiro ponto é esse: não coloque a sua fé debaixo da cama ou debaixo de um caixote. Não, a sua fé, ela deve iluminar a todos. Segundo ponto, Deus revela a verdade no seu tempo. Você tem na sua vida algo escondido, algo que você gostaria de descobrir, uma situação que você não entende? Coloque isso em oração. A leitura vai dizer: tudo que está escondido deve ser manifesto. Então reze ao Senhor: Senhor, me mostra esta verdade. Se nessa situação tem alguma coisa oculta, me revela isso. E vai rezando, porque a palavra diz que será revelado, será mostrado. Mas é preciso que você esteja disposto, disposta a pagar o preço, não é? Porque Deus, Ele revela as coisas. A gente tem que rezar isso muito para as pessoas que nos rodeiam, para que você tenha ao seu lado pessoas que te amem de verdade. Porque se há pessoas ao seu lado com falsidade, com segundas intenções, isso vai ser revelado. Isso vai ser revelado no seu namoro, no seu trabalho, né? Tem trabalho que é um querendo puxar o tapete do outro, talvez no seu casamento. Peça a Deus que revele aquilo que está oculto. E saiba, Deus tem o seu tempo para revelar a verdade. Há um ditado, quando eu li
não é? Ele é atribuído a Chape, né? Mas eu não sei se é dele, mas o importante é a frase que vai dizer assim: o tempo traz verdades e cura saudades. Não sei se o tempo cura a saudade, mas o tempo traz verdade. Então, se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê para ela apenas uma coisa: tempo. Dê tempo para ela, e ela vai se revelar verdadeiramente a você. Isso também é graça de Deus. Então, primeira lição do Evangelho: a fé deve ser manifesta. Segunda lição: pedir a Deus que revele o que está oculto. E para nós, não ter uma vida dúbia. O que é uma vida dúbia? Uma vida para as pessoas verem e outra atrás da cortina. Não, para Deus não funciona isso. Para Deus não funciona isso. Porque se é verdade que nós queremos que a verdade dos outros seja revelada, tem pessoas que querem a sua verdade também revelada. Então, que a nossa vida seja transparente na presença do Senhor. Terceiro ponto: é muito importante você entrar em contato com a palavra de Deus, você ouvir a palavra de Deus. Versículo 23: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu filho, a palavra de Deus, ela é verdade. E quando você lê a palavra de Deus, você está tendo direcionamento de vida. Impressionante como que as pessoas estão perdidas na vida, sendo que elas têm na mão um manual de instrução. É como se a nossa vida, e é assim, ela é pautada por Deus Criador, e junto com a sua criatura, Ele dá um manual de instrução. É assim que é para ser, é assim que funciona. E eu não sei se você tem o costume de ler manual de instrução. O manual de instrução, ele traz coisas positivas e negativas. Qual que é a coisa positiva? O que faz, como se faz. O que é o negativo, o que não pode fazer. Então, exemplo: use esse aparelho assim, assim, assim. Para tais comandos tem tal ação. Aí vem escrito: não mexa durante o carregamento, não carregar em 220, não molhar. Aí você vai lidar com aquele aparelho por mais tempo. Como que a gente entende o modo que o ser humano vai ser a maior versão de si mesmo? Lendo a Sagrada Escritura. Ali está o manual, o que Deus espera de nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa vida. Quarto ponto: a maneira como você lida com as pessoas está mostrando para elas como que elas devem lidar com você. Versículo 24: com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Se você plantar verdade, você vai colher verdade. Se você plantar amizade, você vai colher amizade. Se você plantar fidelidade, a tendência é que você colha isso. Claro que no meio das pessoas há sempre aquelas ingratas que devolvem o contrário do que você oferece. Mas em via de regra, a maneira como você trata os outros está mostrando a Deus como Ele deve tratar você. Então, uma pessoa misericordiosa com os outros, Deus vai ser misericordioso com você. Uma pessoa verdadeira com as outras, Deus será verdadeiro com você. Uma pessoa bondosa com as outras, Deus será bondoso para você. E não se esqueça disso. Eu tenho isso gravado no meu coração. Toda bondade que você faz, ela volta para você. Toda bondade que você faz, ela volta para você. Ela pode não voltar, atenção, para a pessoa para quem você fez. Você faz uma bondade para alguém, a pessoa te paga com maldade, com ingratidão, com indiferença. Mas aquela bondade que você fez está feita. Então ela volta para você, volta. Talvez ela não volte para quem você fez, mas ela volta de outra pessoa. Ela volta de outra pessoa. Última vez que eu fui a São Paulo, num evento lá, você até acompanhou
pela TV, foi o dia que eles assassinaram um cara lá no aeroporto de São Paulo lá. Estava aquele auê de polícia, o corpo estava lá ainda, e eu não sabia como que eu pegava o ônibus para ir para o outro terminal, aquela confusão no aeroporto, e os curiosos, todo mundo querendo ver, porque ninguém tinha conta com isso. Aí eu, totalmente perdido, entrei numa recepção ali, uma lojinha, né, que vende passagens aéreas, pessoas que têm que viajar na última hora, e perguntei como que eu chegava no outro terminal, aquela confusão toda. A moça me explicou, eu não entendi muito o que ela estava falando, porque o aeroporto muito grande, eu estava também um pouco nervoso, com medo de perder o voo. Havia lá um homem, era o dono da empresa. Ele viu o meu desespero, não é? E eu estava de clésima, viu que era um padre. Ele falou: ó, padre, vem cá que eu vou te ajudar. Nunca vi o cara na minha frente. Pegou a mala, subiu, eu nem sabia que tinha que subir. Foi na região lá onde os ônibus vão para o outro terminal. Não tinha ônibus nenhum passando. Ele disse: olha, interditaram tudo ali, mataram um cara, aí está subindo nada, vamos subir para pegar um táxi lá em cima. Falei: não tem problema, vamos pegar um táxi. Ele subiu, como era de um terminal para o outro, táxi nenhum queria me levar, porque é um valor muito pequenininho. Ele, estava chovendo, ele me colocou na marquise, me deu a mala. Ele foi perguntando os taxistas: ó, você leva ele para mim? Leva ele para mim. No meio arrumou um táxi, que estava deixando um casal. Eu entrei no táxi, ele só fez assim, ó, e eu nem deu tempo de conversar muito com ele. Agora eu te pergunto, de onde saiu um cara desse? Que ficou na chuva, carregou a minha mala, me levou no terminal certo, arrumou um táxi para mim. Não é um anjo de Deus? Não é alguém que fez um bem para mim, sem eu conhecer? Por que isso acontece? Porque talvez eu fiz bem a alguém, e a pessoa pagou com ingratidão. Mas o bem feito, Deus, ele olha, e no momento certo ele vai ajudar você. Então, gente, vamos parar com muita briga, vamos parar com muita desavença, vamos parar com muita: eu fiz o bem para a pessoa não me devolveu o bem. Fique calmo. O bem feito, ele volta para você. Ele sempre volta para você. Pode não voltar para quem você fez, mas voltará. E por último, a quinta lição da leitura: quem busca crescer na fé receberá ainda mais. Versículo 25: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que tem. Procure crescer na fé, procure crescer na intimidade com Jesus Cristo, procure ter uma vida de oração. E quando a provação bater na sua porta, quando a tristeza bater na sua porta, é aí que nós precisamos mostrar para o Senhor que nós cremos. Nós cremos. Ontem nós terminamos a nossa adoração com aquela música bonita de Eliana Ribeiro. Eu deixei as pessoas saírem da igreja com isso na cabeça: nada poderá me abalar, nada poderá me destruir, nada poderá acabar com a minha esperança, pois a minha vitória tem um nome, é Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Amém? Então coloque em prática esses 5 pontos e você será uma pessoa melhor, com mais fé e aberta à graça de Deus. Vou repetir aqui os 5 pontos, que eu tenho certeza que tem gente anotando e perdeu um ponto ou outro. O evangelho é o evangelho de hoje, e eu esquematizei nesses 5 pontos. Primeiro ponto: nossa fé deve ser visível. É o versículo 21. Segundo ponto: Deus revela a verdade no tempo certo. É o versículo 22. Notou? Terceiro: a importância de ouvir a palavra. Versículo 23. Quarto: a medida que usamos será a mesma para nós. É o versículo 24. Como você mediu o outro, você será medido. E por fim, quem busca crescer na fé receberá ainda mais. É o versículo 25. Eu peguei cada versículo e fiz aqui um subtema para facilitar a nossa memorização. Olha, meus caros,
Que o Espírito Santo nos ajude a viver esses 5 pontos, que possamos estar mais perto de Deus, uma vez que Deus quer estar perto de nós. E através dos meios de comunicação católica, você recebe agora, aí na sua casa, pela TV, pela tela do celular, pelo aplicativo, a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é a presença real de Deus no nosso meio. E uma vez que o nosso coração já recebeu a palavra, ela pode agora frutificar, recebendo Jesus na hóstia santa. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Esta canção, meus irmãos, ela vem de encontro a esta pregação que nos concedeu esses 5 pontos. Nossa fé deve ser visível, e isso só é possível para aquele que ama. Aquele que ama a Deus terá uma fé visível. Aquele que tem amor busca pela verdade. Verdade rima com caridade. A palavra disse: nada de oculto continuará assim, pois será revelado. O amor sempre busca a verdade. O amor sempre busca a verdade. O nosso tempo, a leitura da palavra é decorrente ao amor. Quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós amaremos a sua palavra. E não leremos a Bíblia por obrigação, mas por amor. É a carta de amor que Deus escreveu para nós. A leitura vai dizer que a medida com que medimos os outros, nós seremos medidos também. E qual deve ser a nossa medida, se não o amor, a misericórdia, a doação? E por último, aquele que ama haverá de crescer na fé. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Eu te convido a cantarmos novamente esta canção. E eu convido você a cantar. Aí você que está comigo, solte a tua voz, mesmo se for baixinho. As partes que você sabe, cante. E mostre para o Senhor que você o ama de todo o coração. E junto com o incenso que nós colocamos aos pés do Senhor, que toda a nossa adoração, que toda a nossa vida, que toda a nossa verdade possa subir aos céus junto com os nossos pedidos e agradecimentos. Cantemos. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. Deixa Deus conduzir a tua vida. A face do Pai é esta que olha para ti, pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te
te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus. Declara o teu amor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você que está em casa, olhe para a sua TV, olhe para Jesus, canta para Ele. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. 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 E aqui, meus irmãos, nós temos a dor no coração de Pedro e a dor que deve estar também no nosso coração. Como nós queríamos amar a Jesus mais do que nós amamos. Quando você olha para a cruz, aquela prova maior do amor de Jesus por nós, como o nosso amor se torna pequeno. Como que o nosso amor se torna até insignificante, olhando aquele amor maior que deu a vida por nós. E nós escutamos nesta canção, e muito bem feita, quando Jesus pergunta assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele responde: tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro não consegue amar Jesus com o amor com que Jesus o amava. E eu pergunto, meus irmãos, é só Pedro? É só Pedro que não consegue amar Jesus com o amor que Jesus o amava? Pedro, ele responde em nome de cada um de nós. Ele chora em nome de cada um de nós. Mas o bonito na história é que Jesus aceita o tamanho do amor de Pedro. Jesus olha para Pedro e vai dizer: olha, agora você não consegue, mas você conseguirá. Agora você não consegue me amar com o meu amor, mas um dia você conseguirá. Quando tu era jovem, tu andavas para onde querias. Quando ficares velho, outros vão te conduzir a lugares que não quereis ir. Jesus está falando da morte de Pedro. E quando Pedro vê Jesus perguntando: tu me amas? Simão, filho de Jonas, ele não consegue amar Jesus. Mas como foi o fim da vida de Pedro? Crucificado. E quando eles foram crucificar a Pedro, ele disse: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. No fim da vida de Pedro, ele conseguiu sem palavras dizer a Jesus: eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aqui, meus irmãos, duas lições para o nosso coração. Primeira, Jesus aceita o nosso pequeno amor.
Jesus aceita aquele amor que nós damos conta de dar. Queríamos amá-lo muito mais do que amamos. Queríamos fazer por Ele muito mais do que fazemos. Mas o Senhor aceita. Mas ao mesmo tempo, Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele diz: continua. Um dia você me amará muito mais do que hoje. É um dia de cada vez. Nós vamos crescendo no amor a passos lentos, mas vamos crescendo. Senhor Jesus, nós queremos Te amar. Nós queremos que o Teu amor seja visível como testemunho da nossa fé. Nós queremos que a nossa vida seja um hino de louvor a Ti. Por mais que nós façamos, por mais que nós oremos, por mais que nós Te busquemos, o nosso amor, Senhor, está longe de ser comparado ao Teu amor no alto daquela cruz. Mas aqui, Senhor, não é um não quero, mas sim um ainda não consigo. Tu sabes tudo. Tu sabes, Senhor, da nossa vida. Tu conheces os nossos pecados, as nossas fraquezas. Mas apesar desse tudo que o Senhor sabe, Tu sabes também que nós Te amamos, que eu Te amo. Um amor que eu gostaria que fosse maior, mas é um amor que eu posso oferecer, que eu dou conta de oferecer, mas sabendo que o Senhor aceita, que o Senhor aceita. Num domingo, numa manhã de primavera, havia uma mulher comemorando o seu aniversário. E a sua filha, de 4 aninhos e meio, vendo que tudo estava na comemoração do aniversário da sua mãe, ela corre até o jardim, arranca uma florzinha que lá está. Posso até simbolizar numa dessa aqui. Ela vai puxar uma florzinha, uma florzinha quebrada, coitadinha, mas ela vai e dá a florzinha para a mãe. Olha lá a florzinha, toda humilde, nem quer ficar, tá? Então, pequenininha que ela é, mas é só para ilustrar. Ela vai e dá para a mãe uma florzinha, porque aqui não caia. O pai tinha dado para a mãe um carro. O filho mais velho deu para a mãe um relógio. Mas aquela criança, coitadinha, deu para a mãe uma florzinha. E ela estendeu a mão e disse: eu te amo, mamãe. E a pergunta é: será que a mãe disse para a filha: o seu pai me deu um carro, o seu irmão um relógio, e você me dá uma florzinha vagabunda dessa colhida no jardim? Você que é mãe sabe que não foi assim. A mãe abraça aquela criança, aceita aquela florzinha, porque por menor que ela seja, até por não ter um valor financeiro, ela tinha o valor da verdade, o valor do amor. Nesta manhã, meus irmãos, eu convido você a entregar para Jesus esta pequena florzinha, sem muito valor, que simboliza o nosso amor, na certeza de que Ele aceita. Ele não olha
para aquela florzinha, Ele olha para a nossa atitude, Ele olha para o nosso coração. Essa florzinha no ostensório é o meu amor, é o seu amor. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe os teus filhos, o teu trabalho e todos os objetos colocados perto da TV. Que esta bênção cele o grande amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele, simbolizado nessa pequena flor, mas um amor que Jesus aceita, um amor que Jesus abraça, porque é um amor de verdade. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo.